Olá você, tudo bem? Eu sou o Augusto Mota e você está na Seção 4. E como tu sabe, galera, o Trunks teve um dos futuros mais trágicos da franquia. O garoto cresceu em um ambiente de total destruição. Seus amigos e família todos morreram. Só que ainda existem perguntas sobre o futuro que não foram respondidas. E uma delas é sobre o paradeiro da Tite, a mãe do Gohan e esposa do Goku. O que aconteceu com sua versão do futuro? Ela morreu? Ainda está viva? É o que vamos tentar descobrir no vídeo de hoje. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e então se liga aí. Mas antes, como criador de conteúdo, passo muito tempo, galera, pesquisando e assistindo anime. Por isso, faz alguns meses que eu uso o Opera GX, um navegador totalmente personalizável, principalmente para quem curte anime como eu. Olha só, alguns conteúdos ficam bloqueados dependendo do país. O Opera GX, galera, já vem com uma VPN gratuita integrada. É só ativar e pronto, sem instalar nenhuma extensão. Outra função que gosto muito é o Adblocker nativo. Alguns sites ficam com aqueles anúncios chatos aparecendo toda hora. Com o bloqueador ativado, a pesquisa ou leitura fica muito mais limpa. E a minha função favorita é o GX Mods, um jeito criativo, galera, de personalizar o navegador com papéis de parede, sons, músicas, temas e muito mais. Aqui eu me divirto, confesso. Sempre uso algum desses três temas. O do Zoro por causa dessa trilha inspiradora. O do Naruto, que fica passando essas cenas do anime que são bem nostálgicas. E o meu preferido, que é esse do Goku boladão. Quando tô inspirado, é ele que eu uso. Isso é muito da hora. E para quem gostou e quer usar, essa é a minha configuração de mods. E quando eu assisto Dragon Ball enquanto pesquiso, eu uso a função Vídeo Pop-Out. A tela vira uma janelinha flutuante e continua rodando mesmo quando troco de aba. E se você acha que vai perder favoritos, históricos ou senhas, relaxa. O Opera GX, galera, importa tudo em poucos cliques. Ele é prático, rápido e totalmente gratuito. Vale muito a pena testar, ok? Link na descrição. Bom, se existe uma personagem, galera, que sofreu até mais do que o Trunks do futuro, sem dúvidas é a Tite. O mundo praticamente desmoronou sobre ela. Perdeu o marido inesperadamente por uma doença do coração e anos depois perdeu o único filho. Bom, se ela não morreu pelas mãos dos androides, é provável que ela tenha tido um destino ainda pior. Principalmente porque a animação mostrou cenas da Tite triste, sem esperança e de alguém que já sofria há muitos anos. Mas afinal, o que aconteceu com ela? Vamos lá. A série nos apresenta dois destinos para Tite. Uma na animação e em materiais oficiais, e o outro, galera, no mangá, onde temos aí o maior mistério sobre o seu paradeiro. Se tu assistiu aquele especial do Gohan e Trunks, os Guerreiros do Futuro, tu deve lembrar que a Tite tem uma breve aparição em dois momentos. O primeiro já acontece no início do especial, quando o Goku morre. 6 meses se passam, os androides aparecem e os Guerreiros Z também são eliminados. E aí, galera, a história pula para 13 anos depois. Aqui vemos uma Tite bem mais velha, com uma expressão de quem passava por uma tristeza profunda. Também percebemos que ela não via o Gohan há muito tempo, e tudo que ela sabia sobre ele eram notícias trazidas pelo seu pai. E tem mais. Já ouviu os boatos sobre o Gohan? Sobre o Gohan? O que aconteceu com o meu Gohan? O que aparenta também é que a Tite não saía de casa, talvez por causa do perigo de ser encontrada pelos androides ou porque ela estava tão depressiva e triste, galera, que precisava de alguém como seu pai para buscar comida. Só que aqui temos mais um detalhe. Esse especial, apesar de ter a sua história base canônica, não é 100% fiel ao mangá. Pra quem não sabe, galera, esse especial foi baseado em um capítulo bônus do mangá escrito pelo próprio Akira Toriyama. Porém, a Toei acrescentou e modificou várias cenas para transformar aquele capítulo curto em um especial de aproximadamente
48 minutos. Inclusive, a cena da Tite aqui, galera, não está no mangá. Mas, de forma geral, galera, esse especial é canônico porque a ideia principal está aqui. Goku morre do vírus do coração, os guerreiros Z são derrotados pelos androides, Gohan e Trunks são os últimos guerreiros da Terra, Gohan treina o Trunks, Gohan também acaba sendo derrotado pelos androides e é morto, Trunks posteriormente derrota esses mesmos androides e viaja ao passado para tentar mudar esse futuro. Tudo isso, galera, está fundamentado na história do Akira. Acontece que esse especial, galera, ganhou mais uma adaptação no game Kakarot. Para quem não conhece esse game, além de contar a história do Z que já conhecemos, ele também expande alguns acontecimentos. Por exemplo, foi nele que descobrimos como foi o primeiro encontro da Android 18 com o Kuririn. Foi nele também que descobrimos que o Cell mentiu sobre a localização de seu núcleo na cabeça. Enfim, eu não digo que Kakarot é totalmente canônico com a história principal, mas o Akira Toriyama participou diretamente da criação do conteúdo do jogo. Galera, ele respondeu perguntas da equipe, forneceu informações inéditas sobre o universo de Dragon Ball e até criou e desenhou Bonil, a sexta integrante das Forças Especiais Ginyu e uma personagem exclusiva do jogo. Portanto, dizer que Kakarot é simplesmente um jogo sem nenhuma participação do Akira não é verdade. Mas isso também, galera, não significa que todos os acontecimentos do jogo sejam automaticamente canônicos. Acontece que nesse game há uma DLC que conta o futuro de Trunks, assim como no especial. A diferença é que no jogo eles aprofundam mais a história. Aqui, perceba que o Trunks, ainda jovem, vai até a casa da Tite para ver como ela estava. Em uma breve conversa, a Tite menciona que o Gohan quase nunca a visita e pede para o Trunks avisá-lo que ele deveria fazer isso mais vezes. E é então que o Trunks dá o recado. Gohan diz que vai visitá-la, mas antes que isso aconteça, galera, o Saiyajin é morto pelos androides. Bem trágico, não é verdade? Aí tu deve pensar, bom, após ela descobrir a morte do Gohan, a Tite não aguentou e morreu, certo? Errado, galera. Porque, galera, a segunda parte da DLC mostra o Trunks, agora adulto, retornando para contar que as coisas ocorreram bem no passado e que Cell tinha morrido pelas mãos do Gohan. E a Tite se mostra contente ao receber a notícia, ou seja, o game se baseou na história contada na animação e expandiu. E a conclusão que chegamos é que, na animação e no game, a Tite não morreu. Ela continua viva e um pouco mais aliviada, após saber que em outra linha temporal, seu filho, esposo e amigos ainda continuam vivos. O problema, galera, é que, se a Tite continua viva no futuro, por que ela não apareceu no Super? Seria uma ótima oportunidade dela reencontrar o Goku, não é verdade? Tudo bem que, se ela estava viva, foi morta quando o Senhor apaga aquela realidade. Mas devemos lembrar que o Trunks, quando retorna, ele volta, galera, para uma época onde os Amás ainda não colocou os seus planos em ação, ou seja, nessa nova linha temporal, Bulma e Tite também voltaram. Agora, quando olhamos para o mangá, não há citações ou qualquer indício que ela esteja com vida. E talvez a Tite, galera, tenha morrido muito mais cedo do que imaginamos. Lembra quando o Trunks volta pela segunda vez e descobre que os androides estavam indo até a casa do Goku? Ele e o Kuririn, galera, se antecipam e levam o Saiyajin para a casa do Mestre Kami. Veja, é a primeira vez que o Trunks conhece a Tite, tanto que ele fala, prazer em conhecê-la, ou seja, ele não conhecia a aparência da mãe do Gohan até aquele momento, o que é estranho, porque ele era discípulo do Gohan, e não é possível que o Trunks não tenha ido sequer um dia na casa da Tite, não é verdade? Essa é a mulher do Goku. Muito prazer. O que me faz pensar em duas suposições. Ou a Tite morreu pelas mãos dos androides pouco tempo depois da morte do Goku, ou depois de descobrir que o Gohan morreu, ela não aguentou a tristeza e não resistiu. Mas aí, galera, eu acredito na primeira teoria, porque o objetivo dos androides era matar o Goku. Como o Saiyajin não apareceu para lutar como os outros, eles acabaram indo até a casa do Goku para verificar se realmente ele tinha morrido. E chegando lá,
encontram a Tite, que é eliminada logo em seguida. Isso justificaria o Trunks não saber a sua aparência no mangá, talvez porque ela morreu muito mais cedo e na época em que ele ainda era um bebê. De qualquer forma, enquanto o anime e o game tentam mostrar que a Tite ainda está viva, o mangá passa uma ideia de que ela morreu pouco tempo depois da morte do Goku, seja porque foi eliminada pelos androides ou porque ficou extremamente triste pela morte do seu marido, do seu filho e também dos seus amigos e não resistiu. Mas o que eu acredito? E galera, sendo bem sincero, se algum dia os criadores tentarem contar a sua história, o que de fato aconteceu, é muito provável que usem o conteúdo mais recente, no caso, o do game. Talvez explorem o que ela fez nesse período da saga dos androides e também da saga Black. Seria muito interessante saber, não é verdade? Mas conta aí, qual dessas versões é a mais coerente para a Tite? A do mangá ou a do game e especial? Acredita que ela ainda continua viva ou foi eliminada pelos androides? Não esqueça de comentar, beleza? E mais uma vez, muito obrigado você que ficou até aqui, um grande abraço, falou, valeu e até o próximo vídeo. Fui!